Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bento Abade, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 221 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Há ainda uma terceira coisa que nos surpreende como incompatível com Nossa Senhora na terceira dor. É a ousadia de questionar nosso Santo Senhor quanto às razões de sua conduta. Em seu amor por Jesus, o principal pensamento em sua mente, a recordação que nunca dormia, a fé que era sua vida, o fato que era sua adoração, era a divindade de Jesus. De fato, a grandeza de seu amor procedia disso. Parece mais provável que Nosso Senhor lhe tenha realmente mostrado a ela sua natureza divina. Mas, de qualquer modo, ela sempre a viu pela fé. Era a coisa proeminente que via nele incessantemente. Portanto, parecia impossível questioná-lo. Sua humildade e sua inteligência juntas lhe teriam proibido. Apresentou por um instante uma questão um pouco antes de consentir na encarnação. Questão ao anjo, né? Mas foi a um anjo e não a Deus, e ademais, aqueles dias eram passados. Como então ela parece convocá-lo em público a que se explicasse e se justificasse pelo que fez? Em todos os evangelhos, as suas palavras não têm paralelo. Aparecem sozinhas, chamando a atenção, mas cheias de mistério. Seu espírito não foi perturbado pela escuridão interior da alma. Nunca tinha sido perturbado por ela. Perturbação não é a palavra. Além disso, a escuridão que foi assim que ela viu Jesus. Além disso, a escuridão se foi assim que ela viu Jesus. Não era o transporte de alegria que naquele instante abarrotava a entrada de sua alma, de tal modo que falasse sem saber o que dizia, como Pedro no Tabor, quando sugeriu a construção de 3 tabernáculos. A alegria nem a dor jamais fizeram tremer o equilíbrio de sua tranquilidade. Nunca houve conflito nela. A luta profanaria seu imaculado coração. Não era exatamente isso o que queria conhecer. Sua ciência era tão vasta que absolutamente não desejava crescimento, ao menos enquanto era simplesmente ciência, e não o acompanhamento beatífico de um amor sempre crescente. Sua ciência era adequada à sua elevação como mãe de Deus. Ela conhecia não só o que lhe era conveniente, mas também tudo o que aperfeiçoaria suas perfeições, dentro dos limites de uma criatura. Cada coisa tinha nela seus limites. Cada coisa era vasta, mas era também limitada. Sua beleza tinha limitações. Ela permanecia uma criatura. Portanto, sua ciência era perfeita, sem ter nada de imperfeição além da imperfeição inevitável de qualquer coisa criada. Somente Deus é ilimitado. Somente Deus é onisciente. Somente Deus é perfeito com perfeição absoluta, independente e intrínseca. Por que então ela questionou Jesus assim? Devemos reverentemente aventar uma hipótese. Foi por um impulso do Espírito Santo, por um encanto de Jesus, por uma vontade sua
de Nosso Senhor, né, que ela leu em seu sagrado coração. Ela tinha acabado de ser elevada a nova altura de santidade. Tinha se aproximado mais de Deus. O tempo da audácia segue-se ao das grandes graças, assim como o tempo das grandes graças se segue ao das grandes provações. A mente celestial toma a forma de uma familiaridade respeitosa quando está em contato real com Deus. Vemos isso nos santos. Mas qual será o fenômeno correspondente na santidade de Maria? Jesus convidou-a a reivindicá-lo, a afirmar seus direitos sobre ele, a exercer sua autoridade sobre ele. E tudo isso publicamente, diante dos doutores. Assim, ele faria uma solene proclamação de que ela era sua mãe, e a honraria diante de todos, enquanto aqueles que ouviam entendiam muito pouco a importância desta proclamação régia. Assim como São José precisava de muita graça para que sua humildade governasse, comandasse seu Deus, assim agora Maria necessitava de uma imensa graça para afirmar seus direitos sobre Jesus. Mas o fez com a mesma simplicidade tranquila com que consentira na encarnação. E naquele momento se pôs mais uma vez sobre outra montanha, mais alta que a que tinha sido havia pouco o pedestal de sua graça maravilhosa. A glória da obediência, o triunfo da humildade, a magnificência da adoração, todas estas coisas estavam presentes na pergunta audaz da Santa Mãe. Deve mencionar-se também, como uma peculiaridade desta dor, que ela foi um dos principais sofrimentos de nosso Santo Senhor. Talvez mais que o principal. No século XVII, houve uma freira da Ordem da Visitação, em Turim, que viveu em estado de união incomum com nosso Santo Senhor. Seu nome era Jeanne Benigne Gorros. Tinha uma devoção especial à Sagrada Humanidade, e sua forma peculiar de espiritualidade consistia em oferecer todas as suas ações ao Pai Eterno, em união com as de Jesus. Foi-lhe revelado que esta era a devoção particular de Maria e de José sobre a terra. Uma, abre aspas, invenção amorosa, fecha aspas, como a chamou, pela qual ganharam enormes graças. Ao passarem em sua mente os vários mistérios dos 33 anos de Nosso Senhor, sentiu-se sobrenaturalmente induzida a unir sua alma a ele no mistério dos 3 dias de perda. Esta se tornou sua ocupação interior, até que por fim aprouve a Nosso Senhor revelar-lhe alguns dos segredos de seu sagrado coração. Disse-lhe que esta dor lhe causara mais sofrimento que todas as outras dores de sua vida, pois na aflição de sua mãe, causada pela separação, viu incluída toda a aflição que seria para ela o martírio do Calvário. E assim como seu corpo e sua alma se separariam pela agonia da aflição, se ele não os mantivesse unidos por sua onipotência, assim durante os 3 dias de perda, seu amor todo-poderoso mantivera Maria e José unidos a ele, e a crueldade da dor fora tão grande que sem esta assistência secreta nenhum dos dois teria sobrevivido. Acrescentou ademais que a dor deles fora simplesmente incompreensível e que ninguém além dele mesmo poderia entendê-la.
Aqui tem uma referência da descrição que ele faz aqui da revelação. Meditemo-lo sem nada acrescentar. As alturas da teologia mística a que esta dor nos levou não nos devem, contudo, fazer omitir algumas outras considerações que estão mais próximas do nosso nível. Aqui, então, o padre Faber vai tentar, enfim, colocar essa dor numa proporção que a gente possa entender, né? Não é... As dores de Maria são incompreensíveis quando consideradas em si mesmas, né? Mas o padre Faber sempre faz um esforço para nos colocar, né? Ou para nos apresentar analogias que nos façam entender, mesmo que de muito longe, né? Essas dores de Maria, que será então a tentativa dele para a terceira dor, né? Não é necessário buscar um clímax nas coisas divinas. Coisas pequenas não são diminuídas ao lado das grandes, quando a presença de Deus é vista em todas. Podemos, portanto, notar esta particularidade dos 3 dias de perda. Se assim podemos falar, permitiram que Maria entendesse melhor a miséria dos que vivem no pecado. Como ela não vivia no pecado, né? Essa experiência a fez, né? Entender melhor, né? Ela havia de ser a mãe da misericórdia e o refúgio dos pecadores. Havia de amá-los como nunca nenhuma mãe amou a um filho inocente. Havia de ser um santuário tão fortificado pelo amor que a onipotência dificilmente arrancaria dele as vítimas devidas à justiça. Não era então suficiente ter uma visão admirável do pecado. Devia saber como se sentiam os que infelizmente tinham pecado. Mas como seria isto? O que o pecado tinha a ver com ela? Ao mesmo tempo, tiraria seu filho e lhe daria multidão de filhos. Desde o começo, sua sombra desceu sobre a alegria de seu coração, alegria viva fora dela, que secundava a casa de Nazaré, e a alegria dentro dela, que era a sua vida. Por outro lado, dentro dela o pecado não tinha lugar, nunca passou por ali. O decreto que eu predisse não lhe dizia respeito. Ela foi decretada antes. Ela é capaz de ver a malícia do pecado suficientemente bem quando contempla Jesus e sabe que o pecado o matará. Mas como poderá adivinhar os sentimentos dos pobres pecadores e ainda assim manter inviolada sua própria alma? Por meio da terceira dor. O pecado é a perda de Jesus. Ela conhece agora este mistério. Pecado é a perda de Jesus quando antes o possuíamos. Ela conhece isto também, pois ali estava o aguilhão. A incerteza de que fora vítima, enquanto a escuridão sobrenatural repousava sobre sua alma, e que a fizera questionar se sua própria indignidade tinha repelido a Jesus, deu-lhe ao menos uma visão aproximada do desalento de alguém que perdeu a graça e perdeu a Nosso Senhor por sua própria falta. Pelo menos lhe permitiu conhecer o tipo de aflição. Mas perder a Jesus, depois de tê-lo possuído, e não sentir a perda, e mais ainda,
ser absolutamente indiferente, reconhecê-lo e não se importar, isso, depois do que tinha sentido, lhe revelou do modo mais deplorável a pior das infelicidades, a mais terrível indigência do pecador desafortunado. Doravante, se ela mede o pecado pelo Calvário, medirá seu amor pelos pecadores pelos 3 dias de perda. E já não dissemos que esta foi a maior de todas as dores? Isso aqui é impressionante, né? O que o padre Faber fala para nós aqui, né? A Nossa Santa Senhora, ela não sabia o que era o pecado, né? Ela não tinha a possibilidade de pecar, né? Ela não tinha a mancha do pecado original, né? Então, como é que ela conhecia o pecado, né? Segundo o padre Faber, ela conhecia o pecado porque ela sabia de antemão do Calvário. Então ela conhecia o horror do pecado pelo horror antecipado do Calvário. Ou seja, o pecado para ela devia ser uma coisa horrorosa, porque demandaria a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Isso dava para ela, digamos assim, uma visão externa do pecado. Deve ser mesmo horroroso, né? Essa coisa do pecado. Mas a outra característica do pecado, ela conheceu através dessa terceira dor, né? Que é a perda de Jesus, né? A perda, o afastamento de Jesus dos pecadores, né? Por causa da perda da graça, né? Então, essa aflição da perda de Jesus, Maria só conheceu na terceira dor, né? Que Padre Faber afirma que é a maior de todas as dores de Maria, né? Essa perda, né? E mais, né? Porque ele diz assim, ó, doravante, se ela mede o pecado pelo Calvário, medirá seu amor pelos pecadores pelos 3 dias de perda. Então, o amor de nossa mãe por nós, pecadores, e tudo que ela faz por nós, pecadores, lá no céu, vem, não é? Da experiência que ela passou nos 3 dias de perda. E ele ainda fala, né? Sobre aqueles pecadores que são indiferentes ao afastamento de Nosso Senhor, né? Aqueles que não sentem a aflição de ter pecado, não sentem a necessidade do perdão, né? A aflição do pecado chama-se contrição, né? E quantos de nós não somos indiferentes a isso, né? Indiferentes ao pecado. Quantos de nós não temos a menor preocupação, né,
com essa ofensa a Nosso Senhor, né? Então, embora Nossa Senhora não tenha experimentado o pecado individualmente, porque era impossível para ela pecar, ela experimentou através dessa dor, né? O efeito do pecado em nós, através dessa dor. Dos 3 dias de perda, né? É como se Deus tivesse dado a ela a oportunidade de experimentar um pecado, né? Como se ela tivesse pecado ali e perdido Jesus, né? Mas ainda havia outra peculiaridade nesta dor. Produziu algo que de antemão nunca seria esperado. Gerou no coração de Maria um novo amor por Jesus. O amor pelo que perdemos e lamentamos, e que depois recuperamos. A afeição não tem maior consagração que esta. É uma flor que comumente cresce nas dores humanas, mas que é muitíssimo bela em todas as suas variações. As mães curvam-se sobre a cama de seu filho moribundo, como se seu coração fosse rebentar. Não resistiriam à mão de Deus, ainda que o pudessem. Sua vontade é conforme à dele. Mas seus corações, esta mesma conformidade de sua vontade, manda todas as dores impetuosamente para o coração. A flor murcha, vem-na murchar diante de seus olhos, de hora em hora. A experiência humana garante que já não há esperança. Seria melhor dizer que a mãe já não tem confiança em si mesma. É inútil falar de desesperança a uma mãe. É uma língua que ela não entende. A amargura da morte está em sua alma, mas ela espera. Fez seu sacrifício a Deus, mas ainda espera. Ninguém mais espera, mas ela espera. A esperança impede que seu coração se rompa, mas não faz senão isto. No entanto, ocorre uma mudança na face de seu filho. Parece deteriorar-se. Deve recordar seu sacrifício, mas não o faz. Ela é filha de Deus, mas também é mãe de seu filho. Vê o menino cair para trás e seus olhos fechar-se, e seu pequeno peso, de algum modo, afunda mais o travesseiro. É a morte? No coração da mãe, sim. E a esperança vai-se, e o mundo desaparece sob seus pés. E não é o chão da terra que a mantém de pé, mas o braço do Pai Celestial. Para a criança, todavia, não é morte, é sono, é esperança. Em poucos dias, fraco, quieto, pálido, o menino jaz em seu colo, sorrindo debilmente a seus olhos. Poderia falar, mas não lhe é permitido. O silêncio do sorriso é uma música para o coração da mãe. Mas ela ama-o como amava antes? Oh, não. É um novo amor. Ela é agora 2 vezes sua mãe, porque seu Pai Celestial lhe entregou 2 vezes. Alguns de nós fomos para nossa mãe filhos 2 vezes. E Maria tem de ser agora nossa mãe 2 vezes, porque a mãe terrena se foi. Pobre mãe terrena. Que és tu comparada a Maria? Que é teu filho comparado a Jesus? Portanto, não temos experiência para entender o novo amor daquela santa mãe pelo seu filho,
que o Pai Eterno lhe entregou 2 vezes. Devemos arrumar nossa escadinha à comparação de nossos mais doces amores, mas não podemos subir ao topo. Em verdade, se Maria padeceu muitas cruzes nesta dor, também saiu dela com muitas coroas. E um novo modo de amor por Jesus era a melhor de todas. Estas eram as peculiaridades dos 3 dias de perda. Que nossa querida mãe nos perdoe a tentativa de sondar as profundezas desta dor, as quais o próprio Senhor declarou insondáveis. Ele prometeu que os que, abre aspas, a explicam possuirão a vida eterna, fecha aspas. O esforço amoroso não ficará de todo sem recompensa. Mas devemos passar agora das peculiaridades do mistério para as disposições com que ela sofreu. A grande disposição que permaneceu ao longo de toda a dor era uma mistura de anelo e de desapego que não nos é possível entender. Poderia ocorrer uma única vez na criação e com uma única criatura, a mãe eleita de Deus. Ela anelava sua presença sensível, sua beleza visível. Anelava-as o mais intensamente, porque seus pensamentos não estavam habituados a separar da criança o eterno. Por que deveria suspender sua devoção ou complicar sua adoração por destruir em pensamento o que Deus unira, com uma junção tão forte como a da união hipostática? Mas, enquanto anelava com tanto ardor, fazia-o em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Ela praticava a difícil virtude do desapego no grau mais heróico que já se conheceu. E era desapegada com o coração quebrantado, não frio. O próprio Deus, porém, a natureza divina de Jesus, desejava-os sem nenhum desapego. O desapego é da criatura, e o desapego dos dons criados por Deus é uma virtude ainda maior. Mas o desapego de Deus é um terror. Pertence somente à impenitência e ao inferno. Próximo de Maria e de José, talvez devamos nomear o Batista. São Pedro provavelmente amava nosso Santo Senhor mais que qualquer criatura, até mais que o serafim ardente, e depois dele São João, o discípulo que Jesus amava. Mas havia no amor dos apóstolos algo profundo, ardente, glorioso, que todavia não era totalmente perfeito. Alguma escória de terra apegava-se a ele. Era, abre aspas, conveniente que ele partisse, fecha aspas. Era necessário para sua completa santificação que sua amada presença sensível fosse subtraída. Aqui ele está falando dos apóstolos, né? Ora, as operações da graça purificam as imperfeições, não só por expeli-las da alma, mas por preencher seu lugar com algum grande dom ou com uma presença peculiar de Deus. Este dom que deixam para trás e pelo qual realizam a purificação da alma é completamente separado da operação de purificação, embora de fato estejam sempre juntos nos santos. Nossa Santa Senhora não tinha nada que purificar. Não possuía nenhuma ternura meramente natural por Jesus, que já não estivesse absorvida na sobrenatural e santificada por ela.
Nada terreno, nada indigno se apegava a seu amor por ele. Mas a retirada de sua presença sensível poderia produzir nela a mesma dor que produziu nos apóstolos, sem a virtude purificadora de que não precisava. E poderia produzi-la em grau superior ao deles, porque era proporcional à sua eminência. Assim como na segunda dor, ela descobriu um novo amor por Jesus. Assim, a graça da terceira dor poderia elevar seu amor por Nosso Senhor a um nível imensamente alto, mais próximo de sua dignidade, à qual, contudo, permanecerá infinitamente desigual. Mas assim é com muitas das graças de Nossa Senhora. Atravessam o deserto desconhecido do infinito. Jamais podem chegar ao outro lado, pois não tem nenhum. Mas de algum modo aproximam mais de Deus. Eu vou parar por aqui porque ele vai comentar outras disposições aqui de Nossa Senhora. Nessa terceira dor, como ele fez na segunda, né? E a gente tem um tempo de fazer algum tipo de discussão, se houver os comentários. Então, aqui nós vemos aquele trecho curtíssimo do Evangelho, né? Aquelas palavras que Nossa Senhora dirige a Nosso Senhor, né? Nós mergulhamos aqui nessa leitura de hoje, né? Mais uma vez, naquele mistério que encerra essas palavras, né? Como é misterioso, né? Esse reencontro de Maria com Jesus, né? Só ela fala, né? São José fica calado, né? Claro, não é? Ele sabe que ele tinha que ficar calado, né? São José tinha uma santidade impressionante também, né? Então ele sabia que aqui, naquele momento, né? Mas Maria fala por ele, né? Seu pai e eu, né? A expressão dela é essa, né? E o pai é o São José, né? Não é o pai eterno? Então, quanto de mistério há nesse pequeníssimo diálogo, né? Registrado nos Evangelhos, né? Tá certo? E depois ele tenta fazer uma analogia com a mãe normal, né? Com a mãe normal que tem a sensação de que vai perder o filho numa doença ou qualquer outro momento, né? E quanto que depois que ela recupera o filho melhora, né? Ela tem um upgrade no amor que ela sentia antes pelo filho, né? Ele tenta exatamente nos levar a próximo da sensação da Virgem Santíssima quando ela recupera o filho, né? Quando ela reencontra o filho, né? Que é a ocasião para o desenvolvimento de um novo amor por Nosso Senhor, né? Isso é uma coisa incompreensível para nós em relação a Nossa Senhora, né?
E depois tem aquela observação extraordinária do pecado, né? Nossa Senhora experimentou com a terceira dor uma coisa que para ela seria impossível experimentar não fosse esta terceira dor, né? Que é o pecado, né? Que é exatamente o que acontece conosco, né? Quando pecamos, nós perdemos a Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora, na sua missão de medianeira de todas as graças, né? Na sua missão de preocupação eterna e infinita com a nossa condição, na sua condição materna em relação a nós, precisava entender o que se passa conosco, pecador, conosco, pecadores. E foi a única forma dela entender, né? Quando ela perdeu a Nossa Senhora. Então, ela, na sua missão de mãe, né, ela está condoída por nós, pecadores. E por isso ela faz tanto esforço para a nossa salvação. Por isso que ela nos conduz por suas mãos misericordiosas, né, de novo a reencontrar o seu filho, né? Cada confissão que nós fazemos, né, é um reencontro nosso com o Nosso Senhor, né? Nós estamos reeditando, né, em clave muito mais baixa, esse reencontro de Nossa Senhora com Nosso Senhor nos 3 dias de perda. Cada vez que nós vamos ao confessionário contritos e declaramos os nossos pecados, nós estamos assim repetindo, né, essa ação que ocorreu com Nossa Senhora no templo, né? E é por isso que esse passo é por isso que o sacramento, né, mais terrível para o nosso inimigo, que é o demônio, é o sacramento da confissão. Por isso que tudo conspira contra esse sacramento, né, da confissão. Porque o nosso inimigo sabe que ele significa esse reencontro com o Nosso Senhor, né? E ele não quer esse reencontro, né? Todas as dificuldades que as pessoas têm de se confessar, né? As dificuldades internas, acrescida desse interesse do demônio em não nos deixar confessar, torna para certas pessoas muito difícil esse sacramento, né? Certo? E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que a própria igreja não dá a devida importância a esse sacramento, né? Mas é interessante pensar, né, que toda vez que nós nos aproximamos do sacramento da penitência, nós estamos repetindo, né, esse encontro de Nossa Senhora e São José com Jesus no Templo de Jerusalém, junto aos doutores da lei, né? Certo? Então, vou parar de falar aqui para dar oportunidade para vocês para falarem. Estou vendo a Isabela aí, significa que o Luiz está bem.
Graças a Deus. E eu estou feliz. Professor, Sim? você falou de quanto mistério existe nesse pequeno diálogo, né? E o quanto esse mistério é inacessível à maioria de nós, né? Quanto que a gente precisa de pessoas como o Padre Faber e, e essa leitura que o senhor vai fazendo aqui, guiada com a gente, que vai nos traduzindo essas coisas, né? E eu fiquei pensando também quanto é arriscado isso que os protestantes fazem de ir interpretando as coisas de acordo com a cabeça deles e assim, e baseados apenas na Bíblia, né? Quanto que isso fica superficial? Quando é que a gente ia pensar nisso? Na profundidade dessa terceira dor? Porque só hoje que eu entendi com esse trecho que o senhor leu, o porquê dela ser a principal dor, por que ela foi a maior dor. Porque a gente fica se perguntando, mas por quê? Nossa Senhora depois encontrou Nosso Senhor de volta. Por que essa foi a maior dor? Por que essa, comparada àquele horror do Calvário, foi a maior dor? Né? A gente Não. precisa de ajuda demais para Demais. entender essas coisas. Quando eu retornei à igreja e comecei a rezar o rosário, eu não entendia nem por que isso era mistério. A gente reza o mistério, né? O quinto mistério do rosário é esse. O reencontro de Jesus com Maria. Mas por que isso é mistério? Ela perdeu, andou lá do acampamento, foi para Jerusalém, procurou Nosso Senhor 3 dias e encontrou. Por que isso é mistério? Onde está o mistério por trás disso? Não é? É muito difícil para a gente entender, porque para nós, na leitura superficial que a gente faz do Evangelho, não tem mistério algum nisso. A gente tem a impressão de que a gente entende completamente o que está acontecendo. Não é? A gente entende a circunstância da perda, que não foi culpa de nenhum dos dois, porque um pensou que estava com o outro pensou que estava com um. Tá, chegou no acampamento, cadê Jesus? Tá, não tá aqui. Então vamos procurar. Né? A gente pode imaginar a agonia dos pais, a gente pode imaginar. Mas assim, imaginar que seja um mistério só depois que a gente lê coisas desse tipo que a gente está lendo aqui, né? Que a gente tem a ousadia, como o Padre Faber tem, a santa ousadia de prescrutar o que vai no coração de Nossa Senhora. Porque é preciso de ousadia, né? Como é que a gente vai entrar no coração de Nossa Senhora? No Imaculado Coração de Maria, né? E é o que o Padre Faber faz para nós aqui, né? Ou seja, e aí, nesse mistério, é que a gente vê, né, a gravidade do pecado, né? A gravidade do pecado que nos faz separar de Deus, né? Tem muitas homilias de muitos padres, obviamente tradicionais, hoje em dia mesmo, que dá essa ideia da terceira dor ligada ao nosso pecado, né? Isso não é... O Padre Faber não está inventando isso, né? Isso é toda a tradição da igreja, né? E muitos padres hoje fazem homilias belas sobre isso. Muitos padres, ou eu falando muitos padres, muito poucos padres fazem, né? Porque no resto isso é desconhecido para nós, né? Mas você falou dos protestantes, o problema é que
o, a tal sola escritura de Lutero, né? ela corta dos homens, não é, a tradição da igreja, não é? É exatamente o que ela corta, né? É como se ela fizesse os homens desconhecer todos os padres da igreja, né? Toda a patrística latina e grega, né? Tudo o que a igreja construiu pelos santos e pelos doutores que escreveram sobre as passagens dos evangelhos, né? Então, a sola escritura é uma secura. É você pegar um manancial de água em que você possa beber e você secar esse poço, só ficar o fundo do poço, né? E isso não tem mais nada. Você só vai ter você e um livro, este que não tem vida sem a tradição da igreja. Ele é um livro morto. A Bíblia é um livro morto se você não tem a tradição da igreja, não é? A Bíblia, inclusive, foi construída pela tradição da igreja, né? Nós só temos acesso à Bíblia hoje por causa da igreja. A igreja escolheu os livros inspirados da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mas ela escolheu como uma fonte inesgotável de reflexão sobre Deus, né? Uma fonte inesgotável. E essa reflexão é feita pela tradição da igreja, né? Esse livro do Padre Faber é um sumário, uma reflexão sumarizada sobre o que a igreja pensa disso, das dores. É claro, com a contribuição extraordinária do próprio Padre Faber, né? Mas isso aqui, o Padre Faber não está inventando, né? Ele está coletando, ele não cita. Algumas vezes ele cita uma outra pessoa, por causa das revelações particulares que ele usa no livro, mas aqui ele está citando toda a patrística grega e latina, não é? Todos os santos, depois da patrística também, né? que trataram do assunto, né? Então isso aqui é um sumário sobre as dores de Maria, de toda a tradição da igreja, né? E é por isso que é tão rico isso aqui, né? Os mistérios de Deus são impressionantes, né? Porque eles iluminam a nossa vida. Eles iluminam a nossa vida. Porque veja, a descrição que o Padre Faber faz aqui, essa descrição nos aproxima dos mistérios das dores de Maria. Mas a gente continua não compreendendo essas dores. Mas essa descrição nos aproxima o máximo possível a nossa condição desse manancial de dores, não é? E agora sim nós podemos rezar o quinto mistério do Rosário, sabendo que nós estamos tratando ali de um mistério que ilumina, não é? Isso enriquece muito a nossa oração, né? Por isso é que eu sempre digo, né? A devoção, toda devoção, não é? Ela tem a ver com o coração, não é com a vontade. Mas ela tem que ser iluminada pelo intelecto, né? Ela tem que ser iluminada pelo intelecto.
para que ela se firme mais ainda, né? Pelo menos para alguns tipos de pessoas. Eu não estou dizendo que todo ser humano, para rezar bem o rosário, tem que ler milhares de livros, ou tem que ler mesmo esse livro. Mas eu acho que existe um certo tipo de pessoa que, sem esse tipo de leitura, a devoção fica vazia, né? E hoje em dia eu tenho quase tranquilidade de afirmar, do jeito que nós somos hoje, esta base, digamos assim, intelectual, é fundamental para que a gente mantenha no mundo de hoje as nossas devoções. Não há mais lugar hoje para uma atitude inocente que seria absolutamente viável no século XIX, no século XVIII, né? Hoje não, porque o mundo luta muito fortemente contra as nossas devoções. E nós precisamos ter argumentos, não para discutir com o mundo, mas para nós mesmos, né? Para manter as nossas devoções. Professor, Sim, é muito bom o senhor falar sobre os protestantes, sobre esse embotamento, né, que fora da igreja ocorre para quem tenta interpretar a Bíblia, fora das práticas da igreja. Eu acho que é fora das práticas da isso, igreja e da fé na igreja. isso. Dessa secura que existe hoje dentro de nós, que a gente precisa de colocar o intelecto, porque o intelecto já nos domina, né? Uhum. Como fonte de razão total, assim, a gente não tem uma razão infusa, vamos dizer assim. Eu estava esses dias agora acompanhando um padre, encontrei um padrezinho na internet, assim, muito com a carinha muito séria, e ele falando muito de Santo Agostinho, e lendo e comentando Santo Agostinho. É um padre da Igreja Católica, mas aqueles traços de linguagem pós-conciliar a gente encontra nele, sabe, professor? E enquanto o senhor falava, eu vi claramente o tanto que esse Hans King, Yves Congar, Rahner, eles colocaram isso dentro da igreja. Hoje é possível encontrar dentro da igreja pessoas de vida religiosa, além do próprio clero, com esse embotamento. Uhum. É uma coisa muito sutil que a gente não tem muita capacidade de pontuar, não, sabe? A não ser palavras assim, que são ditas de forma muito precisas, mas a gente percebe, assim, o padre, ao mesmo tempo que ele falava assim, a nossa fé não é protestante, professor, eu sei disso, não é que eu sei disso, é porque quando a gente escuta a explicação que o senhor nos dá da fé, a fé vem da nossa vontade, essa linha é muito tênue, porque quando eu escutava o padre falando assim, a fé é como se ele falasse, a fé não é um sentimento, a fé vem do coração, mas ele mesmo não consegue deslindar essa situação, sabe? O protestantismo parece que realmente, professor, tomou conta da nossa igreja, sabe? Tomou, Você não sabe disso, né, professor? Então, eu queria tomou. só É, falar o quão é necessário que nós... Ah, meu Deus, que dureza. é. Você fez uma lista de padres aí, mas você esqueceu um padre, os padres conciliares, né, que são influentes na nossa vida. Tem um padre que a função dele nesse modernismo, no neomodernismo, né, foi pegar toda a patrística e deformá-la, né?
E ele era um gênio. Ele conhecia toda a patrística, grega e latina. E ele fez o desfavor de interpretar a patrística sob a ótica do modernismo, né? E assim, ele fez mais ou menos o que o Dominique Chenier fez com São Tomás de Aquino, né? O Dominique Chenier transformou São Tomás de Aquino num precursor do modernismo, né? Imagina um padre dominicano chamado Dominique, que é Domingos, tá? E fez essa obra de deformação de Santo Tomás de Aquino, né? É uma coisa impressionante. Mas esse outro padre que eu estava falando, da patrística, chama Henri de Lubac, né? Então, quem é acostumado a ler documentos do modernismo, os documentos do Vaticano II, como você certamente já leu, é fácil para nós, Cristina, detectar esse tipo de expressão dos padres, né? Esse tipo de palavras que eles usam, né? Que eles até, em alguns casos, talvez esse padre que você está ouvindo aí, tenha boa intenção, conheça de fato Santo Agostinho, tenha uma certa piedade, mas eles não têm conceitos mentais mais para interpretar corretamente a patrística. Porque já na cabeça deles só existem os conceitos do modernismo. E eles só trabalham nessa rede conceitual. Eles não conseguem sair dessa rede conceitual, não é? Eles estão presos aí. E daí só pode sair coisa minimamente erradas, né? Pra gente não dizer mais. Então é essa rede de conceitos que nós estamos encharcados, né? Nós também estamos presos nessas redes de conceitos que são a base do nosso pensamento. Se a gente tem conceito errado, o nosso pensamento só vai nos levar para o lugar errado, né? Por mais que a gente tente, né? Por isso que ler um tipo de livro assim é bom, né? Porque Padre Faber é herdeiro da patrística, né? O professor, e é muito engraçado que a gente pega essas leituras com uma esperança, porque é como se a gente tem uma necessidade de ir a uma fonte limpa de entendimento da nossa fé, né? E quando a gente encontra assim, que interessante, vou ouvir aqui, você tem uma esperança muito grande de que essa fonte limpa vai sendo mantida, mas aqui e ali começam a aparecer os problemas. E eu lembrei demais da minha expectativa na minha adolescência, mesmo afastada, assim, né? Não é afastada, mas aquela coisa, ir à missa, um pouco e aquela vontade de encontrar na missa que eu frequentava um pouco do que deveria ser, né? Mas já estava começando aquela desgraceira toda, né? De cada dia, cada missa era de um jeito, ainda não tinha os folhetos, um dia aparece um folheto, um dia não aparece, e a gente fica nesse vai e vem de até chegar à conclusão de que ou você encontra um local que tenha clareza sobre esse problema, ou então não vai ter jeito, né? E isso me acaba me dando eu não sei se eu estou errada em relação a isso, professor, mas aqui eu e Renato todos os dias a gente, né, reza. Aqui em casa a gente reza o terço, acho que Renato são preguiçosos.
Só sabe que eu meio que desisti um pouco. Eu já falei outras vezes que a mística, para mim, nos tempos atuais, a mística, eu acho, é um perigo. É, Ela é muito é perigosa, isso mesmo. porque tivemos uma influência de uma transcendência oriental demoníaca. E isso né, é um problema muito sério, não é? E eu fico pensando assim que Deus há né, pedindo, né, que Ele leve em consideração a minha grosseria quando eu estou rezando, de não ter altas abstrações, porque eu tenho até medo delas. Então, é só o fato de estar diante da cruz e naquele momento de adoração, da forma mais simples que eu puder, e com porque a gente às vezes reza com pressa ou reza sem atenção. Eu acho que hoje são essas pequenas coisas que é, podem ser consideradas por Deus a nosso favor, sabe, professor? Dada essa bagunça e essa perda que nós tivemos, porque é como o senhor disse, né? Nós precisamos até de munir o nosso intelecto para ver se a gente consegue se colocar de forma adequada diante da nossa fé. Ah, De tanto destruir. É a cabeça dupla do Chesterton, né, ah, que ele nos alerta. Eu tenho, assim, clareza sobre essa cabeça dupla. Eu, no serviço, trabalhando, né, cheia de conceitos do Estado, como que o Estado tem que agir, não sei o quê. Aí você para e pensa, uai, mas e Deus? E Deus? Onde que Deus está? Ah, não, mas é outra coisa. é outra. Isso, É, na minha época de faculdade, Deus é outra coisa. Está lá longe, é outra coisa. É para depois, é não é para para depois. agora. Porque Não. agora é trabalho. Ah, professor, é isso. É. De... Quando você estava falando da mística aí, eu lembrei o seguinte. Eu também tenho muito medo desse trem. Eu peço a Deus para não me afastar disso. Mas eu estava lembrando do professor Orlando Fedeli respondendo a uma pergunta que fizeram a ele do que ele faria se Nossa Senhora aparecesse para ele. E muito engraçado, ele contava esse caso de forma muito engraçada, né? Ele, ele respondia assim: olha, se Nossa Senhora aparecer para mim, eu saio correndo. Primeiro, porque eu acho que eu não tenho nenhum mérito para Nossa Senhora aparecer para mim. Então, possivelmente, aquilo ali é uma aparição demoníaca. Segundo, se for Nossa Senhora mesmo, eu saio correndo mais ainda. Por quê? Porque se Nossa Senhora aparecer para mim, o meu orgulho vai ser tão grande que eu vou perder a minha fé. Eu vou pecar terrivelmente. Então sai correndo do mesmo jeito. Esse negócio de. Isso é para os grandes santos, sabe? Essas consolações, essas coisas. É bom a gente não desejar porque a gente não tem discernimento. Né? A gente não tem discernimento. Então é bom pedir a Deus para afastar esse estranho da gente, porque é só o crucifixo lá tá bom da gente ver o Nosso Senhor crucificado. Já tá bom, não precisa mais nada. Mas a Ana Paula levantou a mão aí, ou o Márcio. Eu vou usar de São Francisco de Sales para ir um pouco contra aí o que o senhor, não sei se é exatamente contra, mas assim, sobre o que a Cristina e o senhor falaram, assim, desse medo, porque o senhor falou em ousadia, né? O Padre Faber teve a ousadia. Ele próprio usa essa palavra. Sim. Então, assim, São Francisco de Sales, num capítulo aqui da Filoteia que se chama Da Humildade Mais Interior, ele diz assim: muitos dizem que não são dignos de ter a oração mental e deixam-na para os perfeitos. Por quê? Ele fala assim, e aí vem outras coisas que ele vai falar aqui, ele fala tudo isso não passa de um artifício
de uma espécie de humildade não somente falsa, mas até maligna, com que querem ocultar e sutilmente censurar as coisas de Deus, ou pelo menos encobrir com o pretexto de humildade o amor próprio de sua opinião, do seu feitio e da sua preguiça. Então, assim, tudo pode parecer um pouco contraditório. É lógico que esse caso que o senhor conta do professor Fedeli é muito ilustrativo, mas eu acho que todas as consolações e as meditações que nós fazemos e todas as respostas que às vezes nos vêm à mente, elas são proporcionais ao nosso estado. A gente deve ter sempre isso em mente. Quem que nós somos, né? Não é ficar alardeando a miséria, que eu tenho uma antipatia disso, eu já falei para o senhor, eu tenho uma antipatia. Eu sou um vermezinho. Mas, assim, nós buscarmos essa humildade, que é esse senso de realidade, de nos situar mesmo, humildade, né, é humildade, diante de Deus, né? E que com ele não tem jeito de ser fingido, de ser falso, né? A gente tendo isso em mente, a gente sim se abrir para essa. Não é procurar ser um místico, mas é procurar parar para ouvir, né? Essa semana aqui, por exemplo, eu estava com uma questão bastante trivial e que eu falando com o Márcio, como resolver isso de uma maneira católica, né? Era só uma questão assim, de uma faxineira aqui em casa, que eu precisava ver se ela admitia, não admitia, se eu dispensava outra. Como resolver isso de uma maneira católica? E a gente tem que... essa é a minha condição. Essa é a condição de uma pessoa, uma simples dona de casa, que precisa resolver essa trivialidade. Uhum. Você entendeu? Então, assim, é proporcional ao nosso estado que nós devemos nos colocar diante de Deus na hora das nossas orações e meditações, né? Aqui, ó, muitos dizem que não são dignos de ter oração mental e deixam-na para os perfeitos. Ah, não, isso não. Então, assim, quer dizer, explicações como a que fez o padre Faber aqui sobre essa terceira dor de Nossa Senhora, são para um padre Faber. Quem sou eu, Ana Paula, uma coisa dessa? Eu quero apenas, e tão somente, conseguir resolver as minhas questões diárias, sabe? A minha preguiça, o meu feminismo, né? Porque o senhor falou aí, tem pessoas que não precisam de tanta leitura, assim, mas não. Eu preciso. Pois é. Eu estou encharcada dessa meleca toda. Então, assim, eu diante de uma penca de roupa para esfregar, para pôr na máquina e tal, eu tenho que, né, então, eu tenho que resolver esse meu feminismo, essa minha revolta, vamos dizer assim, de uma maneira católica. É só isso que eu quero com as minhas meditações. Eu não quero alçar grandes voos, ser apontada como uma mística. Não é essa a minha ambição. A minha ambição é fazer o que eu preciso fazer de forma católica. E que Deus quer que você faça. Isso. Não, isso que o São Francisco de Sales fala é impressionante, né? Porque se você considera que você não tem capacidade de fazer oração mental, você já está errado assim, de início, né? Porque a oração mental, ela tem uma ligação muito tênue com a mística católica. Porque a oração mental, para nós, ele é apenas um momento em que a gente dá oportunidade para Deus
falar conosco, mas não aparecer para nós e começar, né? Não Nosso Senhor descer lá e tal e começar a nos instruir, não é nada disso, né? O que nós queremos de Deus, e Ele está disponível a isso, é uma instrução pessoal, é o que você falou. Eu quero uma instrução para mim. E Deus tem amplos meios para nos dar essa instrução, né? Através de insights, através de intuições, através das causas segundas, né? Ele não precisa. Não precisa. A oração mental não é para estimular em torno de nós fenômenos místicos, né? De jeito nenhum, né? Longe, muito longe disso, né? A oração mental é justamente para que a gente abra o nosso coração para que Deus possa nos falar individualmente, né? Nos instruir para a nossa porca vida, né? Nos orientar para os problemas que nós temos que resolver na nossa vida. E ele é muito delicado, né? Ele é muito delicado. Ele não é espalhafatoso, né? Ele vai nos... E a oração mental, ela tem é uma espécie de progresso cumulativo, né? Quer dizer, à medida que você pratica a oração mental, quase que automaticamente a sua vida espiritual e material, ela vai mudando. Às vezes você nem sente a mudança. A longo prazo você vai sentir, mas a curto prazo você não sente a mudança. Porque as coisas... Porque Deus é muito delicado com a gente, né? Então, a oração mental tem um progresso assim cumulativo ao longo da vida, né? E não... Diga, Cristina. Não, achei muito bem colocado pela Ana Paula, professor. Ela falou uma palavrinha que, para mim, eu acho que resume, não é que resume, mas eu acho que é um traço do que acontece com a gente, assim, que é a preguiça. Não é essa preguiça comum de não vou levantar da cama, não. É um hábito de não buscar exatamente nesse momento que a Ana Paula falou, porque isso, Ana Paula, você foi precisa demais. Nós temos probleminhas na nossa vida que eles precisam ser resolvidos de acordo com essa ordem que a gente busca nela, que é a vida católica. Mas eu acho que é isso mesmo. Talvez esteja... Eu acho que eu ainda não tenho um conceito muito preciso. Não é conceito preciso, é aprendizagem mesmo, né? De como colocar isso na minha vida, fora desse meu medo de incorrer nessa coisa que eu sou, como o senhor diz, encharcada, que é esse esoterismo barato que a gente aprendeu, sabe, professor? Essa diferença que é você ser católica e ter fé na providência divina, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, e não cair nessa... são coisas muito difíceis, mas eu acho que a Ana Paula fez um contraponto muito bom, de uma reflexão muito boa para a gente, né? Para mim, que eu digo, é isso que eu queria dizer. Não, sem dúvida. Por isso que a igreja considera também que a oração mental é a oração superior, né? Porque Deus também sabe nos preservar desses fenômenos extraordinários, né, Cristina? Deus sabe que
ele guarda, né, com muito zelo esses fenômenos extraordinários para os seus santos, né? E nos preserva deles, né? Como preservou vários santos, né, desse fenômeno extraordinário. A própria Santa Teresinha de Menino Jesus, Sagrada Face, foi preservada desses fenômenos extraordinários. Ela nunca sentiu isso, né? E eu, quando pratico a oração mental, eu não tenho a menor preocupação desses fenômenos acontecerem comigo. De fato, não tenho. E assim, eu sei que Deus vai me preservar disso, porque Ele sabe a proporção com que Ele pode me dar as suas graças, para que eu não me perca, né? Então, enfim, a prática da oração mental é fundamental mesmo na nossa vida, no nosso progresso espiritual, né? Dentro da igreja e no caminho que Nosso Senhor traçou para nós, né? Então, gente, que bom, essa leitura de hoje foi muito boa, né? Os comentários também. Nós estamos aqui na página 228 e amanhã, se Deus quiser, retomaremos a leitura aqui a partir dessa página, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, né, principalmente. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bento, abade, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.